Oi, Derby Almeida aqui para mais um conteúdo a respeito de posicionamento e hoje nós vamos falar sobre posicionamento na comunicação. Você sabe que é muito importante você se posicionar na comunicação? Muitas empresas já avaliam essa habilidade, né? Ou algo a ser desenvolvido pelos seus colaboradores, porque isso vai fazer total diferença, seja na hora de se relacionar ali com o seu parceiro de sala de trabalho, ou seja na hora de expor as suas ideias numa reunião, seja na hora de expor as suas ideias numa palestra, que hoje está cada vez mais comum as pessoas darem palestras, nem que sejam ali no seu círculo corporativo. Então hoje nós vamos também no final aprender a diferença aí da conversa, da reunião e da palestra, como você pode se posicionar nesses três ambientes. E você sabe que um jornal americano chamado Sunday Times fez uma entrevista com, não sei, mais de 3.000 pessoas e 41% dessas pessoas falaram que tem medo de falar em público. E esse medo nada mais é, gente, do que um medo muito comum. E ele só perde para o medo da morte, sabia? E na verdade não é falar em público, porque falar, as pessoas já sabem falar. É se comunicar de forma assertiva e não ser julgado. Bom seria que nós não fôssemos julgados, não é verdade? E aí a gente se sentiria mais despojado, mais aberto, se sentiria mais leve para expor as nossas ideias. E acaba que quando você está ali, né, na frente de um palco, na frente de pessoas, você, consequentemente, você vai ser julgado sim. Mas você tem que superar esse medo, porque hoje está cada vez mais comum a exigência dessa habilidade, seja nas negociações, seja no mundo corporativo, seja pelos seus clientes aí, eles vão estar aí fazendo o screening, avaliando toda a parte aí que você está fazendo a apresentação do seu produto e você precisa sim desenvolver essa habilidade. Falar, nós aprendemos desde cedo, mas comunicar, que é o que? Expressar a sua ideia de forma a influenciar a outra pessoa, aí sim é que são elas. E eu quero dar um exemplo aqui, gente, de uma função que está aí muito em alta, que é o quê? A corretagem. Esses dias eu estava falando com o corretor e quando você está procurando, né, alguma coisa, seja de imóvel, seja de seguro, e vai falar com esse tipo de profissional, você avalia muito bem o que ele pode te oferecer. E eu lembro que eu falei assim com um profissional e como estava sendo eu e meu esposo procurando o mesmo objetivo ali de um seguro, ele pegou e falou com algumas pessoas e eu falei com algumas pessoas e teve alguma pessoa que foi em comum, que eu e ele falamos. E eu lembro que eu falei assim, olha, o Leandro já falou com você, e aí pode continuar a conversa com ele. E o corretor, ele foi tão, mas tão assim, dedicado e também soube conduzir a conversa, que eu falei pro Leandro, falei assim, Leandro, ele é uma pessoa diferenciada, porque ele não ficou puxando aquela conversa sem nem o pé, nem cabeça ali, que você fala assim, meu Deus, o que eu tenho que explicar para essa pessoa mesmo? Mas ele não ficou fazendo isso, ele simplesmente fez o atendimento, sempre tratando a senhora, gostaria disso e disso, com um devido respeito. Ele não me chamou assim de nomes aí, excelentíssimo e tal, mas você sentia o respeito. E outra coisa, você sentia a confiança de que ele entendia do que ele estava falando, do produto que ele estava falando. E teve um diferencial também que nós percebemos nele, sabe o que é? Ele soube falar dos seus concorrentes, porque tem pessoas que às vezes mostram o seu produto como se ele fosse simplesmente o único do mercado, mas não, essa pessoa, ele falou do produto dele e falou dos outros também, e falou, olha, se você quiser e essas características, não vai ser com o meu produto, mas se você está procurando algumas coisas assertivas ali, em metragem, em tudo que eram características que nós estávamos buscando, ele falou, é comigo. Então ele fez aquele dislike, sabe o que é o dislike? É você estar livre, falar assim, olha, se você quiser fechar comigo, fecha, se não, tem outras pessoas que vão te atender aí no que você está procurando, porque essa é a melhor venda, aquela que atende o desejo do vendedor com o desejo do comprador. Se você só estiver pensando em cumprir metas ali como vendedor, é provável que você vai empurrar alguma coisa para o seu cliente e depois ele vai, ter uma dor de cabeça quando
estiver lá na frente e falar, nossa, isso aqui não era bem o que eu pensei. Então, o diferencial desse corretor, sabe o que foi? A comunicação. A comunicação na maneira de entender o que nós queríamos e a comunicação na maneira de se apresentar e não sendo uma coisa totalmente à parte do mercado, mostrando também que existe outros produtos, que existe outras oportunidades, mas que ele atenderia ali com o produto dele naquela e naquela e naquela especificação. Então você viu aí o quanto é importante nós entendermos que nós estamos numa negociação, não é uma conversa. Uma conversa, ela pode ser informal. Você tá ali, você até fala alguma gíria, você pega e fala alguma coisa da sua vida, conta alguma coisa de coisas cotidianas que às vezes nem tem nada a ver, porque é uma conversinha, né? Mas quando está na negociação, você precisa ser assertivo, você precisa ser intencional, você precisa ter uma escuta ativa, que nós já falamos nos vídeos anteriores, e você precisa se posicionar com confiança. E qual que é a diferença aí? Nós falamos da conversa, da negociação, e qual que é a diferença entre uma reunião e uma palestra? Olha, uma reunião é um lugar mais formal. Você tem que se ferramentar, sabe do quê? De alguns dados, de alguns coisas que você vai pesquisar para levar para aquela reunião, para fundamentar o que você vai falar. Tem um momento de falar, tem um momento de você escutar. Você não vai só ali levantando sua mão e olha, eu quero falar isso. Não, às vezes vai ter um acolhimento, às vezes vai ter um desenvolvimento, uma apresentação do assunto e depois vai abrir para as pessoas falar. Então, aguarde o seu momento na reunião e na hora de falar, você seja sim o primeiro a falar. Por quê? Porque você já pesquisou, porque você já se ferramentou e você está com segurança. Tá vendo aí que são duas coisas que você precisa fazer antes, senão você vai estar inseguro? E a diferença da palestra, gente, uma palestra você precisa enumerar ali o que você vai falar. Você precisa estar atento ao seu público. Sabe o que é mais importante na palestra? O público. Então, se você levar algo de valor para esse público, tenha a certeza que ele vai se conectar e esse público vai ser grato a você pelo que você levou. Então, o mais importante, veja o seu público. Depois você vai fazer uma introdução e depois da introdução você vai fazer um desenvolvimento, vai colocar ali uma pitada de storytelling, que a gente já falou também um pouquinho de storytelling. Você vai colocar a sua história, por isso que é tão importante nós enumerarmos aí as nossas histórias de fracasso, as nossas histórias de lutas e também de vitórias, porque você vai pegar uma daquelas, você vai pegar como se fosse uma caixinha de ferramentas, você vai lá e pega uma história e vai falar ali na sua palestra. E depois, gente, você precisa de uma conclusão, um fechamento impactante, né? Seja ele chamando a pessoa para fazer uma ação, seja ele fazendo a pessoa refletir sobre alguma coisa, se for algo de desenvolvimento pessoal. Então, tem essas diferenças entre uma conversa, entre uma negociação, entre uma reunião e uma palestra. E que você esteja preparado para qualquer um dessas, porque o mundo hoje, ele está nessa vibe, ele está aí cada vez mais solicitando isso de nós. Então, por que não nos prepararmos para isso? Quando surgir a oportunidade, você está sim preparado. Isso vai te causar um grande desenvolvimento pessoal. Então, hoje, vamos saber o nosso potencial comunicativo e vamos desenvolver aí essas 4 habilidades. Vamos lá, mais um conteúdo de posicionamento para você.